Você já passou por uma situação onde você quer falar alguma coisa, mas parece que tem um nó na garganta, ou você evita ir em festas, eventos, familiares ou até de escola ou trabalho, ou até mesmo encontrar amigos, porque só de pensar você sente aquele aperto no peito, aquela dor de barriga que sempre aparece, onde você fica horas ensaiando uma conversa, por exemplo, na sua cabeça, antes de fazer uma ligação simples. Pois é, isso é muito mais comum do que parece. E o pior de tudo, você olha ao redor e parece que todo mundo está vivendo normalmente, socializa sem esforço, enquanto você está ali travado, se sentindo meio que fora da caixa. E aí vem aquela vozinha na sua cabeça: será que tem algo de errado comigo? Então, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei para vocês, esse vídeo é para você, que o assunto vai ser sobre a fobia social que afeta muitas pessoas e especialmente eu vou falar quando afeta os homens e como isso está impactando sua vida ou de alguma pessoa que você conheça de formas que você nem imagina e principalmente o que você precisa fazer a respeito disso. E se você se identificou, deixe 2 comentários, um dizendo qualquer coisa e o outro a respeito do tema do vídeo. E também, galera, aqui na descrição e também no post que eu fiz, no Saiba a Mais do canal, eu deixei uma vaquinha e um apoio-se para vocês contribuírem com qualquer valor, porque eu estou passando por uma situação complicada, tanto aqui na plataforma quanto, né, pessoalmente. E que nem eu falei para vocês em outros vídeos, se caso não melhorar, se caso eu não tiver mais uma luz no fim do túnel, possivelmente esse canal aqui vai ficar um pouquinho parado, mas eu não vou deixar de postar. Mas se vocês gostam do meu conteúdo, gostam dos meus vídeos, cara, se possível contribua, principalmente na vaquinha, no Valeu Demais, para me incentivar e também, né, para não desistir aqui do canal, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, você pode estar pensando que você apenas é tímido, ou que todo mundo sente um friozinho antes de falar em público, ou de conhecer alguém novo. Só que a diferença entre esses comportamentos, que é normal você ter, né, a timidez, aquilo, né, quando você vai enfrentar algo que você não conhece, é que a fobia social é quando esse medo é mais intenso, né, e persiste durante meses ou anos e interfere de verdade nas escolhas da sua vida. De acordo com o National Institute of Mental Health, para alguém ser diagnosticado com transtorno de ansiedade social, o medo ou ansiedade deve persistir por mais ou menos 6 meses e causar prejuízo na vida social, no trabalho e nos relacionamentos. E isso se você contar com uma pessoa que não é um profissional da saúde, ou até mesmo você se autodiagnostica, você pode só pensar que você é tímido, mas não é. A fobia social é algo muito real e muito mais intensa, né? Não é só ser tímido demais. É um peso, querendo ou não, quem passa com isso todo dia sente. Posso até falar por mim mesmo. Eu não tive uma fobia social intensa, mas eu tive umas situações parecidas. Eu sempre dava aquele frio na barriga, eu não queria ir, eu não queria lugar que não tinha muita gente. Só que isso não é meio que uma fobia social ainda, né? Não é uma coisa tão intensa, ao contrário de muitas pessoas que podem ter, principalmente homens, né? Na sua fase escolar, na sua fase até mesmo adulta, que prejudica, né, o seu relacionamento com as pessoas, até amorosos e também na sua vida social como um todo. Só que tem uma coisa que me toca bastante. Muitos homens que têm, né, essa fobia social carregam essa dor sozinhos, porque a gente sabe que culturalmente é esperado do homem que ele seja forte, saber lidar com as coisas, que não reclame de nada, né? E quando você vive uma ansiedade intensa por dentro, mas não pode verbalizar, isso só aumenta a tensão interna. É que nem eu falei para vocês. Se você está passando por uma situação dessa e você não tem ninguém para conversar, né, um profissional, ou até mesmo um amigo para desabafar, você vai guardando consigo mesmo e uma hora ou outra isso vai estourar, né? E além disso, no homem pode haver uma tendência maior a buscar soluções externas, né? Que, né, vocês sabem muito bem que muitos começam a consumir bebidas, né, alcoólicas, evitar convívio, evitar trabalho ou até trabalhar demais para meio que mascarar, né, ou fugir desse sofrimento interno. E é fato que a gente vê muito por aí que muitos não procuram ajuda até o impacto se tornar grave, né? Outro ponto é que a fobia social costuma começar cedo, que nem eu falei para vocês. Se você analisar a vida da pessoa que tem esse tipo de fobia, geralmente é lá na adolescência ou início da vida adulta e vai mudando escolhas, né? Não participar de grupos, não expor suas ideias, evitar relacionamentos, etc.
E essa restrição vai meio que esculpindo, né, uma versão menor de você mesmo. E também há componentes genéticos, biológicos e ambientais. O cérebro das pessoas com fobia social pode reagir, né, de uma forma mais intensa a situações de avaliação. Que eu posso dar um gancho nisso a respeito do bullying na escola, que se você ver uma pessoa que geralmente tem fobia social, você vai ver a história dela, geralmente ela passou por uma situação de na face da escola, na infância dela, críticas repetidas, ambiente familiar com muita cobrança, e meio que pode desencadear, né, esse potencial. Então, não é frescura que muitas pessoas podem ver, né, ou timidez exagerada. Há uma base real e legítima para esse sofrimento. E o público masculino, querendo ou não, é o que mais acomete. E eu posso até falar para vocês, né, uma lista de sinais e sintomas que você está passando ou conhece alguém que está passando, possivelmente ele pode ter algum tipo de fobia social, né? Primeiro é que você evita situações sociais de forma consciente. Tipo assim, você recebe um convite para uma festa, churrasco ou um happy hour, e sua primeira reação é tentar arranjar uma desculpa para não ir. E quando você vai, você passa o tempo todo contando minutos para ir embora. O segundo seria quando você precisa interagir socialmente, né? Você sente sintomas físicos intensos, tipo como coração acelerado, suor nas mãos, tremor, sensação de que vai desmaiar, voz falhando, boca seca, aquele frio na barriga que muitas vezes dá, né, diarreia. E isso não é um nervosismo normal, né? É o seu corpo entrando em modo de luta ou fuga, né? Acionando um sistema simpático, né? Como se você estivesse sendo atacado por um leão, por exemplo. E o outro ponto é que você passa horas, ruminando sobre interações sociais. Tanto, sei lá, ensaiando o que você vai dizer, imaginando todos os cenários possíveis, repassando cada palavra que você falou, se torturando, né, pensando: "Ah, por que eu disse aquilo? Será que passei vergonha? Será que eles me acharam estranho?". E o outro sinal que é uma consequência de tudo isso é que, consequentemente, você está perdendo oportunidades reais por causa da fobia, né. Possivelmente você ou conhece alguém que deixou de ir numa entrevista de emprego, por exemplo, porque tinha medo de falar em público, evitou pedir uma promoção, ou nunca mais falou com aquela pessoa que você gosta, não foi mais no aniversário do seu próprio amigo ou familiar. E o outro seria meio que uma muleta social, né? Tipo, buscas de outras substâncias para você se relaxar ou tentar ser mais social. E isso, cara, é um sinal de alerta, porque a médio e longo prazo, até curto, isso pode levar consequências muito graves para a sua saúde. E as consequências no dia a dia, né, como um todo, que a pessoa vai pagar, né, o preço de tudo isso, é a questão dos relacionamentos pessoais, né, a dificuldade em iniciar ou manter amizades, tipo namoro ou coisa mais íntima, né, até a questão profissional acadêmica, deixar de falar em reuniões, deixar de expor suas ideias ou até recuar em oportunidades boas, né, o isolamento, né, que é o mais famoso que acontece, que é aquele afastamento social, a solidão. A saúde mental, né, como um todo, né, associada, muitas vezes aparece depressão como consequência, outras fobias e o uso, né, de certas substâncias para anestesiar aquela ansiedade. E o outro é aquela baixa qualidade de vida. Por exemplo, viagens evitadas, evento social recusado, diminuição de experiências, diminuição de contato de pessoa para pessoa. E o mais cruel é que muitas vezes a pessoa, principalmente o homem que tem essa fobia social, se culpa, né, dizendo que eu sou fraco, eu sou esquisito ou ninguém me entende. E esse autojulgamento reforça ainda mais esse sofrimento, né? E para fechar esse vídeo, eu posso deixar algumas estratégias para vocês, se ficaram até aqui. Tá, beleza, eu me identifiquei com as coisas que você falou ou conheço alguém. E agora, o que eu faço? Bom, eu posso dividir em dois tipos, né? Tanto o profissional terapêutico, como até estratégias de apoio e hábitos que você pode ter, começando com a terapia e tratamento profissional. Você pode passar por um profissional, falar o que você está passando, situações que, né, despertam esse gatilho para você. Terapia em grupo também ajuda muito, né? Pode ser valiosa exatamente porque você tem interações com pessoas que sabem do que você realmente sofre, né? Do que você realmente está passando. E pode até recuperar a segurança social, né? E também, lógico, a medicação, que primeiro você tem que passar por um especialista, né? Por um profissional. E com isso, ele dá para formular, né, uma combinação de terapia mais medicação, se necessário, né? E o principal, que é o tempo e paciência, o tratamento leva tempo, né? Não é aquele remédio mágico, né? Pode haver altos e baixos, recaídas, mas o progresso acontece.
E as estratégias de apoio, né? Hábitos que te ajudam bastante. Comece com uma exposição gradual, né? Comece com interações pequenas e seguras e vai subindo de nível. Por exemplo, falar com um atendente, pedir uma informação, entrar numa roda pequena, treinamento de habilidades sociais. Por exemplo, aprender habilidade de comunicação, como manter uma conversa leve, fazer elogios, perguntar ao outro sobre si. Pode ser simples, mas muitos não tiveram essa prática, né? E também a famosa respiração e técnicas de relaxamento, né? Tem várias técnicas de respiração que você pode ver aqui no YouTube ou até mesmo no Google aí que você vai ver que você fazendo essas técnicas começa a ter um relaxamento muscular, né? Também certas meditações que ajudam muito. Também tem um estilo de vida saudável, como sono regular, boa alimentação, exercício físico. Tudo isso tem impacto real na fobia social, né? Evite a automedicação e certos tipos de substâncias, se é que você me entende. E por último aqui, que eu posso falar para vocês, é a autoaceitação e compaixão. Você precisa entender que não é vergonha sentir essa fobia ou essa ansiedade que tem, que isso não te define como menos homem, né, ou menos pessoa. Você precisa praticar a autoempatia. E para reforçar aqui, muitas pessoas respondem bem ao tratamento, né? Não é a garantia de que eu nunca mais vou sentir essa fobia social, não é isso, mas de reduzir drasticamente os sintomas e recuperar a sua qualidade de vida. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei pra vocês, comente aqui nos comentários. E também se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, de curtir, comentar e compartilhar. No mais, sucesso pra todo mundo e até a próxima.